Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero que você se assente. Eu sinto que nós vamos mergulhar um pouco mais profundo em Deus hoje, como nós mergulhamos ontem. Mas eu também sinto uma incumbência do Senhor de trazer algumas fundamentações, algumas verdades espirituais. Eu não quero tomar muito seu tempo, eu quero apenas te instruir em algumas verdades. E se você tiver onde anotar, eu acho que seria muito útil para você. Nós vamos falar a respeito de uma proposta que eu acredito que é a grande proposta do cristianismo. Vamos falar que a vontade de Deus para nós é o crescimento. Eu não creio que Deus nos chamou apenas para sermos salvos, mas Deus nos chamou para que, sendo salvos, possamos crescer, 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 a cada dia, a cada instante, a cada momento. A gente percebe isso, por exemplo, na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que ele fala sobre esse crescimento espiritual. Se você pegar também a mesma carta de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele também diz que nós devemos crescer. Se você pega Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele fala que o justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então você percebe, queridos, que a mente de Deus em relação a nós é que nós possamos crescer. O contrário é sempre motivo de exortação. O autor é o Hebreus, ele dá uma sentença dura dizendo que aqueles a quem a carta estava sendo dirigida eram pessoas que haviam se tornado negligentes, pois eles já podiam ter sido mestres, se tornado mestres pelo tempo decorrido, mas eles ainda precisavam de leitinhos, porque não foram exercitados, não tiveram as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O próprio apóstolo Paulo, quando falou em uma das suas cartas, disse: eu não posso vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a meninos. Eu não posso dar alimento sólido para vocês, senão apenas leite espiritual. Queridos, eu creio que nós que ansiamos pela obra do Espírito, pelo avivamento do Espírito, nós também precisamos procurar crescer para estarmos à altura daquilo que Deus tem proposto para a nossa geração. Deus, Ele quer que a gente, à medida que o conheçamos, que isso produza em nós um crescimento, que à medida que nós o experimentamos, que isso produza em nós um crescimento. E o contrário a isso, nós sempre teremos sentença, nós sempre teremos uma exortação, como de quem foi e quem está sendo negligente. Então eu quero que você entenda de que tudo que Deus faz, em cada reunião, em cada culto, em cada momento de oração, em cada leitura da palavra, em cada visitação do Espírito, Ele tem em mente que você cresça. Ele tem em mente que você seja hoje melhor do que você foi ontem, que você seja amanhã melhor do que você foi hoje. E nossa cooperação, nossa interação com esse propósito de Deus vai fazer com que a gente avance e a obra de Deus se torne mais sólida, a obra de Deus se torne mais robusta, a obra de Deus se torne mais expressiva, por intermédio da sua e da minha vida. Será que Deus pode contar conosco aqui? Aleluia, aleluia. E eu entendo, queridos, de que infelizmente nós, como cristãos, nós às vezes não crescemos e temos apenas práticas religiosas que são externas, que são simplesmente práticas aprendidas como doutrinas de homens. Se você observar lá em Marcos capítulo 7, Jesus, ele foi muito duro com a liderança daquela época, dizendo que eles haviam ensinado às pessoas doutrinas que eram meramente doutrinas de homens, quando ele estava falando do Corbã. Jesus disse para eles que, de alguma forma, jeitosamente, eles haviam negligenciado a palavra de Deus para ensinar palavras que eram de homens, doutrinas de homens. Jesus ainda fala: e coisas semelhantes a estas, semelhantes ao ensino do Corbã, vocês praticam e ensinam às outras pessoas. Então Jesus,
ele não queria que de forma alguma as pessoas tivessem apenas uma estética, as pessoas tivessem apenas uma performance. Jesus queria que as pessoas tivessem essência. A gente percebe, por exemplo, quando ele sentencia, amaldiçoa a figueira. A gente sabe que a figueira, quando ela está florida, é porque ela está dando os seus frutos. E Jesus não foi buscar naquela figueira algo que ela não podia dar. E quando ele chegou ali e percebeu que ela havia dado uma notícia falsa, ela tinha dado uma impressão falsa, ele disse: não nasça mais fruto de ti, porque Deus deixou muito claro ali nesta obra de Jesus Cristo, de que Ele não quer que as aparências, suplantem, estejam acima da realidade da vida. E nós não temos outro caminho, amados, se não crescermos, se não avançarmos. E eu percebo que hoje em dia, nós como cristãos, nós estamos muito voltados a práticas externas e não estamos voltados para uma vida interior. Nós estamos muito voltados a um sistema, a um entretenimento, do que propriamente a uma vida espiritual em obediência à palavra de Deus. E nós podemos muitas vezes sermos assemelhados ao que aconteceu lá em Atos capítulo 17, versículo 23, quando Paulo chega na Grécia, lá em Atenas, e ele vê naquele aerópago um monte de altares aos deuses, e dentre aqueles muitos altares, havia um ao Deus desconhecido, e Paulo vai com muita ênfase sobre aqueles rapazes, aqueles adoradores, dizendo o seguinte: vocês adoram a quem vocês não conhecem, vocês estão adorando a um Deus desconhecido. Então o que eu quero dizer aqui, queridos, é uma coisa muito forte, que é possível nós termos uma performance, e muito por trás dessa performance está uma ignorância, está uma falsidade religiosa. O próprio Senhor Jesus, quando se deparou com aquela mulher samaritana, disse: vocês adoram a quem vocês não conhecem. Eu não creio que Deus quer que a gente se reúna em um sistema meramente religioso, meramente doutrinas de homens nos cercando. Não, eu não creio nisso. Deus quer que a vida dele esteja dentro de nós, que o conhecimento dele esteja dentro de nós, e que esse conhecimento produza em nós um crescimento nele, um crescimento em nós, um crescimento na obra, um crescimento em todos os sentidos. Você observa no capítulo 19, ou mesmo 18, do versículo 24 a 26, você vai perceber que Apolo, ele tinha algumas questões muito importantes na vida dele. Ele era conhecedor das Escrituras, ele era eloquente, ele era preparado para pregar, mas a Bíblia fala que ele era limitado na sua revelação. Ele conhecia apenas o batismo de João, ele não conhecia com maior precisão o caminho. Aquele e Priscila pegaram ele e o discipularam com muito amor, com muito carinho, e a Bíblia fala que aquele casal o ensinou com mais precisão a respeito do caminho do Senhor. Queridos, e aquele rapaz, aquele jovem fervoroso, conhecedor da palavra, aproveitou bem aquele ensino, ao ponto de lá na frente ele ser considerado uma das colunas da igreja, ser comparado com Paulo, ser comparado com Pedro, porque uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Pedro. Lógico que está num contexto errado de divisão da igreja, mas você percebe que Apolo cresceu ao ponto de se tornar uma referência na igreja. Mas você percebe que ele estava extremamente limitado na sua revelação. Se você pega Atos capítulo 19, Paulo, quando chega ali em Éfeso, ele encontra 12 discípulos, e ele faz algumas perguntas para aqueles discípulos, e dentre elas ele diz: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: mas nem sequer nós ouvimos falar na existência do Espírito Santo. Atos capítulo 19, de 1 a 7, fala sobre isso. E eu fico me perguntando: meu Deus do céu, como que pode tantos textos na Bíblia mostrar um povo religioso sem entendimento? Ora a mulher samaritana, ora os judeus que eram doutores da lei, mas não conheciam com revelação. Ora você vê lá Jesus com Nicodemos dizendo: você é doutor da lei e não entende as coisas. Se eu estou te falando de coisas naturais e você está com a mente confusa, imagina se eu falar para você das coisas espirituais, Nicodemos. Aí você vem para Atos, você percebe gente adorando Deus sem conhecê-lo. Meu Deus do céu, eu fico me perguntando: será que esta realidade não é uma realidade no século 21?
Será que nós não temos tantas pessoas enchendo os nossos auditórios, fazendo parte de um sistema meramente religioso, fazendo parte de um sistema meramente cultural, gospel, mas sem vida de Deus? Eu vou te falar uma coisa que o Espírito Santo me falou há algum tempo atrás. O Espírito Santo falou que nós vivemos uma geração de igrejas cheias de gente vazia. Uma geração de igrejas cheias, lotadas, numericamente cheias. Mas quando você começa a observar, será que não são pessoas igual Nicodemos, que quando você vai falar das coisas espirituais, ela não consegue ter uma mente aguçada para isso? Será que não é igual a mulher samaritana que adorava sem conhecer? Será que não são que nem os atenienses que adoravam sem conhecer? Será que não são como Apolo, que pregava sobre, mas mesmo assim não conhecia? Será que não são como os moradores, os discípulos de Éfeso, que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo? Meu Deus! Eu creio que Deus precisa levantar uma geração para mudar essa história. E eu quero acreditar que Deus está levantando alguém aqui essa noite. Eu quero acreditar que Deus está levantando uma igreja assim essa noite, aleluia. Eu quero acreditar que nós teremos uma igreja nessa cidade cheia de gente, mas cheia de Deus, aleluia. Uma igreja que conhece a Deus e sabe o seu caminho com exatidão. Uma igreja que quando Jesus vier comunicar as coisas espirituais, nós vamos dizer: yes, é isso que eu sempre entendi, é isso que eu sempre quis, e é isso que eu quero para a minha vida, aleluia. Agora, cada um de nós aqui vai ter que se exercitar para crescer, para chegar a esse patamar, porque nenhum de nós viemos com essa compreensão, nenhum de nós nascemos com essa compreensão. Todos nós precisamos exercitar o nosso homem interior, para podermos chegar a esse crescimento proposto por Deus. E aqui, queridos, entra a verdadeira, ou talvez a mais importante obra do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele vem para nos mostrar a salvação, e eu creio nisso. Mas o Espírito Santo não quer que a gente apenas seja salvos. O Espírito Santo quer que a gente chegue à plenitude do varão perfeito. Efésios capítulo 4. Até que cheguemos à plenitude e à estatura de varão perfeito, como diz Timóteo, ao pleno conhecimento da verdade. E cabe, e coube, e sempre caberá, e sempre estará sobre os cuidados do ministério do Espírito Santo trazer esta verdade. O Evangelho de João fala a respeito de que o Espírito Santo, ele iria receber de Jesus, iria nos comunicar. Se nós quisermos hoje ter algo de Jesus em nossas vidas, nós vamos ter que aprender a valorizar a obra do Espírito Santo. Nós vamos ter que aprender a valorizar a manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ter que aprender a valorizar a voz do Espírito Santo. Nós vamos ter que valorizar a forma do Espírito Santo agir. Nós vamos ter que aprender a valorizar a forma dele se manifestar. Nós vamos ter que valorizar o seu estilo de ministério. Nós não podemos trocar a obra do Espírito Santo pela religiosidade. Nós não podemos trocar a doutrina do Espírito Santo por doutrinas de homens. Nós não podemos trocar a obra do Espírito Santo por qualquer outra coisa, porque ao Espírito Santo foi dado o ministério de revelar a respeito de Jesus. Você não vai conhecer Jesus sem a obra do Espírito Santo. Você não vai entender Jesus sem a obra do Espírito Santo. Você não vai experimentar Jesus sem a obra do Espírito Santo. Você não vai ter o Espírito de Cristo operando em você sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a valorizar a obra do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E eu entendo que isso é uma questão de maturidade, porque quando a gente olha a operação da Trindade nas Escrituras, a gente nunca vai contra. Você vai contra o que Jesus fez, a forma como Ele fez?
Como é que você poderia ser contra a forma como Ele se encarnou, a forma como Ele se conduziu como filho de Maria e José, a forma como Ele se conduziu como adolescente, a forma como Ele se conduziu nos seus primeiros anos de ministério? Não, ninguém pode ir contra o que Ele fez, o seu estilo de ministério. Ninguém questiona o que Jesus fez, a forma como Ele fez, o estilo do seu ministério, a forma dele se apresentar. Mas eu fico me perguntando, depois que o Pai manifestou o Filho, e depois que o Filho manifestou o Pai, o Espírito, parece que hoje nós temos o governo, nós queremos dar ordem ao estilo do ministério do Espírito Santo. Nós achamos que o Espírito Santo tem que agir de uma forma, temos que acreditar que Ele só vai se manifestar de uma forma compreensível a nosso raciocínio. Eu não estou dizendo que a obra do Espírito Santo vai nos embrutecer, nos tornar burro, imbecis, não é isso. O problema não é o Espírito trabalhar em cima da nossa racionalidade. O problema é que a nossa racionalidade muitas vezes é muito pequena. Nós somos pouco desenvolvidos para suportar o que o Espírito está fazendo. Se você quer mais de Deus, você vai precisar se abrir ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você, queridos, que essa valorização da obra do Espírito Santo não é de hoje. Se você pega Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a Bíblia fala que nos últimos dias, o que aconteceria? Haveria um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre servos, sobre servas, sobre toda a carne. Aleluia, alguém pode dar um glória a Deus aqui? Eu vou te fazer uma outra pergunta: quantos creem que nós estamos nos últimos dias? Diga amém. Então eu posso crer que nos últimos dias, como diz as Escrituras, os dias seriam maus, é verdade. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria a manifestação do espírito do anticristo, é verdade. Que nos últimos dias seriam dias de dores, é verdade. Mas também fala que nos últimos dias haveria uma profusão do Espírito Santo, haveria um derramar sobre o Espírito Santo, aonde todas as classes sociais seriam tocadas, aonde negros, brancos, cultos e incultos, pobres e ricos, jovens e velhos, servos e servas, todos de alguma forma seriam tocados pelo Espírito Santo. O profeta Joel já valorizou a obra do Espírito nos últimos dias. Se você pega Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João, o Batista, pela própria boca de Jesus, o maior dos profetas, o que ele valorizou? Valorizou a obra do Espírito Santo. Ele indicou Jesus, mas logo após indicar Jesus, o que ele indicou? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O profeta maior, pela própria boca de Jesus, disse que a obra não ficaria resumida apenas à obra vicária de Cristo, não apenas ao Cristo que satisfez a justiça de Deus, não apenas o Cristo que pagou um preço por nós, mas um Cristo que rogaria ao Pai e enviaria o Espírito Santo sobre nós. Aleluia. E o próprio Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse: mas recebereis o Espírito Santo, recebereis poder sobre vós. Lucas 24, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Se você pega os profetas, se você pega o maior dos profetas, se você pega o próprio Jesus, os próprios apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 14, quando Pedro se levanta, ele primeiramente defende o quê? Defende a obra do Espírito Santo. Ele diz: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda um momento tão cedo do dia, mas o que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel disse. Sabe o que vocês estão vendo? Foi o que João Batista disse. Sabe o que vocês estão vendo? Foi o que o próprio Jesus disse. Eles estão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Quando a igreja começou a sair do quintal de Jerusalém, começou a sair das garras do judaísmo e desce para Samaria, a primeira preocupação da igreja com os salvos, sabe qual foi? Espera um pouquinho. Eles estão vendo milagres, eles estão vendo demônios sendo expulsos, eles estão vendo a obra de Deus se manifestar,
Mas sabe o que aconteceu? Um cutucando o outro. Aqui eu, com a minha mente santificada, fico imaginando Pedro falando com João, João falando com Pedro, Pedro e João falando com Tiago. Eles disseram: tem uma coisa que não aconteceu lá ainda. O que foi? Eles não receberam o Espírito Santo. Olha a preocupação apostólica. Olha a preocupação apostólica. Olha a preocupação apostólica. Olha a preocupação apostólica. E eles imediatamente fazem uma incursão em Samaria. E eles, preocupados, vão lá e impõem as mãos sobre os discípulos de Samaria. Para quê? Para que eles recebessem o Espírito Santo. Meu irmão, eu creio que chegou o tempo em que Deus há de levantar um povo que vai honrar o Pai, que vai honrar o Filho, mas também vai dar ao Espírito Santo o lugar que é devido da igreja. A nossa era é a era do Espírito Santo. A nossa geração é a geração do Espírito Santo. Ele é amado, Ele é desejado, Ele é querido. E nós não podemos ter vergonha da sua forma de agir. Nós não podemos ter vergonha da sua forma de se manifestar. Não importa o que religiosos dizem, não importa o que a tradição diz, não importa o que as pessoas estão dizendo. O que importa é a forma que Ele quer conduzir a igreja. E eu estou dentro, eu estou dentro, eu estou dentro, eu estou dentro. Aleluia! O apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, qual foi a grande preocupação deles? Qual foi a grande preocupação do apóstolo Paulo? Vocês conhecem o Espírito Santo? Você pode entender como desde sempre, os homens que entenderam Deus valorizaram a obra do Espírito Santo. E uma das coisas marcantes que nós temos, uma das coisas extraordinárias que nós temos na Bíblia foi quando Davi pecou. Por isso que Davi era um homem de fato considerado segundo o coração de Deus, porque as suas atitudes mostravam paixão por Deus. Quando ele pecou, ele não pediu para que o seu reino não fosse tirado. Ele não pediu para que a sua coroa não fosse tirada. Ele não pediu para que a sua riqueza não fosse tirada. Ele não pediu para que a sua reputação fosse restaurada. Ele pediu uma única coisa só: não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Meu amado, todo homem que está nessa trilha de conhecer Deus e crescer, todo homem que está querendo mais de Deus em sua vida, automaticamente terá que ser uma pessoa que vai valorizar a obra do Espírito Santo. Eu não me preocupo com a questão externa, como o Espírito Santo vem, como ele se manifesta. Eu não me preocupo se as pessoas caem, se elas pulam, se elas choram, se elas gritam, se elas riem, se elas correm. Eu não me preocupo com essas coisas externas. A única coisa que me preocupo, você está presente, Espírito Santo. O Senhor está podendo fazer o que o Senhor quer fazer. O Senhor está podendo falar o que o Senhor quer falar. O Senhor está podendo agir como o Senhor quer agir. O Senhor está podendo ter o controle para edificar essa igreja santa, sem mácula, sem ruga, ataviada para o dia do casamento. Espírito Santo, eu sei que a Ti foi confiada essa missão, e eu sei que o Senhor quer que eu participe disso. Então eu quero Te conhecer, eu quero ser instruído por Você, eu quero ser alfabetizado por Você. Eu quero que da minha mente caia por terra toda a doutrina humana. Eu quero que da minha mente saia todo preconceito. Eu quero que da minha vida seja arrancada todo e qualquer impedimento carnal, humano, diabólico, doutrinas meramente humanas. Eu quero que a Tua verdade me governe. Eu quero que a Tua verdade me governe. Eu quero que a Tua verdade me governe. Eu quero que o Senhor tenha total acesso e domínio sobre a minha vida. Alguém quer a mesma coisa? Dê um brado de vitória aqui, aleluia! Aleluia, aleluia. Nós temos que aprender a valorizar a obra do Espírito Santo. Querido, se Joel valorizou, quem é você? Se o maior dos profetas, João o Batista, valorizou, quem é você? Se o próprio Senhor Jesus valorizou, quem é você? Se o apóstolo Pedro valorizou, quem é você?
Se João, o apóstolo, valorizou quem é você, se Paulo valorizou quem é você, meu amado, meu querido, o Espírito Santo está te amando essa noite, dizendo para você: você está equivocado na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Olha, eu vou te dizer uma outra verdade, o Espírito Santo me ouça. Eu sei que eu estou falando para um pastor, eu sei que eu estou falando para um líder forte, eu sei que eu estou falando para pessoas de influência. Eu quero que você entenda: o grande problema no seu ministério é porque você está tentando, pela própria força humana, do raciocínio, da filosofia, da comunicação meramente carnal do Evangelho, mudar as pessoas. E acredite no que eu vou te dizer: o homem não muda o homem não tem capacidade de mudar o homem não tem poder de transformar o homem não tem poder de mudar o ser humano. A única pessoa que recebeu autoridade para mudar o ser humano é o Espírito Santo. Ele pode entrar dentro e mudar a natureza caída do homem e fazer com que ele nasça de novo. O Espírito Santo pode pegar um homem totalmente torcido, distorcido, arrebentado ao meio e fazê-lo uma nova criatura. Alguém pode dar um brado de vitória aqui, meu querido? Então, se nós quisermos discípulos, de fato discípulos, temos que ensinar a palavra, temos que ensinar as verdades, mas verdades vivificadas pelo Espírito. A letra mata. Verdades que o Espírito possa agir. Aleluia. Deixa eu falar algumas verdades sobre o Espírito Santo aqui. Vamos pegar aqui os mesmos textos que eu falei, esses 6 textos aqui, nós vamos nos basear nele. Eu acho que é suficiente para a gente criar aqui uma base espiritual, mas que a nossa mente possa estar sendo trabalhada também. A primeira coisa que a gente tem que entender, queridos, é que a obra do Espírito Santo, que tem que ser valorizada, porque é Ele quem recebeu esta missão de revelar Cristo ao coração, ao espírito dos homens. Não é uma obra restrita a um grupo denominacional, como nós às vezes ficamos dizendo, aos pentecostais, aos renovados, aos carismáticos. Isso é religião, querido. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Se você pega lá em Joel capítulo 2, versículo 28, a Bíblia fala que sobre todos, sobre servos e servas, sobre toda a carne, não há distinção. A obra do Espírito Santo não é uma obra denominacional, a obra do Espírito Santo não é uma obra separatista, a obra do Espírito Santo é uma obra para todos. Não existe ninguém na face da terra que pode estar fora do alcance do Espírito Santo. Se você pega Atos capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala que ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa, e somente alguns foram cheios, os mais privilegiados, os mais educadinhos, os mais bem comportados. A Bíblia fala que não, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Você não está entendendo o que eu estou falando? Atos capítulo 4, versículo 31, quando todos estavam orando, intercedendo, buscando o favor de Deus pela igreja e pelos apóstolos, o que a Bíblia fala? Que veio o Espírito Santo sobre todos. Se você vê Atos capítulo 8, versículo 14 em diante, quando os apóstolos descem em Samaria, não foi só sobre alguns privilegiados, não foi sobre alguns que eram mais limpinhos, mais bonitinhos, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre todos, que eles impuseram as mãos. Aleluia. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Atos capítulo 10, versículo 44, após Pedro vencer a sua cultura judaica e entender que o Espírito Santo estava levando ele aos gentios para pregar o evangelho da salvação, e ele entrou então na casa do centurião Cornélio. Enquanto ele pregava, falava a respeito de Jesus, o Espírito Santo veio sobre alguns privilegiados, sobre alguns mais cultos, sobre alguns que haviam feito um sacrifício melhor. Não, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Alguém pode dar um
brado de vitória aqui, meu irmão. Paulo, quando estava ali em Atos capítulo 19, viu aqueles 12, ele fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então pare com essa síndrome do patinho feio, dizendo que o Espírito Santo não pode, ele toca um, mas não toca outro, toca esse, mas não toca aquele, faz desse, mas não faz daquele. Isso não é culpa do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Desde a eternidade, Deus quis, desde a eternidade, Deus continua querendo, e para todos sempre, Deus continuará desejando que todos, homens, mulheres, crianças, jovens, servos, servas, negros, brancos, cultos, incultos, todos, inclusive vocês que estão aqui, sejam cheios do Espírito Santo. O problema não está em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus só faz acepção de atitudes. Você vê às vezes numa reunião, onde o derramar está forte, o da frente é tocado, o da direita é tocado, o da esquerda é tocado, o de trás é tocado, mas o do meio parece que passou invisível. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. A questão é que Deus faz acepção de atitudes. Deus não vai invadir as pessoas. Deus não vai quebrar a liberdade das pessoas, ainda que Ele possa, mas não é o padrão dele. O maior problema nosso, queridos, é porque tem às vezes uma formatação em nossa mente que nos torna pessoas inibidas. Eu digo que a obra do Espírito Santo no auditório, na vida de uma pessoa, é semelhante a um surfista. Ele não pode criar a onda, ele não pode fazer nada, exceto com a sua prancha, pegar a onda criada e surfar. O problema é que às vezes o Espírito Santo está se movendo. Você está num culto como esse, contagiante. Você pode sentir que há algo de Deus aqui essa noite. Alguém pode sentir isso ou não? Aleluia. Agora mesmo você teve a oportunidade de dar um glória a Deus, mas ficou assim. Deus falou para Lázaro: sai para fora. O camarada estava com tanta vontade de sair daquele túmulo que saiu até enfaixado. Não deu nem tempo de desenfaixar lá dentro. O problema, queridos, é que a gente cria uma mentalidade errada. A mentalidade do patinho feio. Não, Deus não me quer, Deus não me toca, Deus não me... Meu irmão, o problema não é Deus, o problema é você. Você tem que quebrar os seus paradigmas. Você tem que quebrar as suas fórmulas erradas. Você tem que ser igual a Apolo. Você tem que sentar no colo de quem já conheceu melhor o Espírito Santo e ser discipulado e falar: é assim que funciona, aleluia. Dessa forma, Apolo não teve nenhum problema de sentar com um casal de velhinhos já experientes na vida. E a Bíblia fala com mais precisão. Os discípulos lá de Éfeso não tiveram nenhum problema de sentar com Paulo e ele com mais precisão ensinar a respeito da obra do Espírito Santo. O problema, querido, é que Deus está te ensinando. Deus manda um profeta e manda outro profeta, e manda um mestre e manda outro mestre. Deus manda um culto e outro culto, um mover e outro mover, e você continua preso na sua racionalidade, e você continua preso na sua doutrina de homens. Meu irmão, é noite de você dizer: eu jogo fora isso da minha vida, eu abandono essa porcaria da minha vida, eu vou romper com os grilhões, eu vou fluir no Espírito Santo, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aqui. Você pode dar um brado de vitória aqui. Aleluia. Oh, Atos capítulo 2, a gente percebe como que os homens funcionam.
A Bíblia fala que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Olha que coisa interessante. E foi repartido como línguas de fogo sobre cada um, e eles passaram a falar. Quem é que passou a falar? Eles. Interação. O que eles não podiam fazer, Deus fez. Foi mover o Espírito para a terra. Como o surfista não pode criar a onda, eles não podiam falsificar a obra do Espírito. Mas quando o Espírito veio sobre eles, eles passaram. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eles passaram. Lembra que eu disse, eu um pouco me importo se você pula, se você grita, se você chora, se você cai, se você voa, se você corre, se você cai em pranto, se você fica como morto no chão. Mas o que me incomoda é que o Espírito Santo está chacoalhando você, está fazendo algo na sua vida e está dizendo: por favor, interaja comigo, saia da sua zona de conforto, jogue fora isso que está te atrapalhando, e você fica indiferente. O Espírito quer uma reação, o Espírito Santo quer que você passe e flua nele. Aleluia! É isso que Ele quer. Somente isso. Por toda a Bíblia, eu poderia discorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mostrando esse princípio. E você fica com essa doutrina: se Deus quiser, Ele faz. Cabeção, vai ler a Bíblia direito, meu irmão. A Bíblia é um livro de interação. Deus fala e os homens respondem. Avivamento. Vocês querem uma definição de avivamento? Não vou dar. Vou? Vocês querem uma definição de avivamento? Avivamento não é uma ação celestial só. Avivamento é uma ação celestial e uma resposta humana. Não adianta os céus se moverem e a gente não responder. Não adianta os céus se moverem e a gente deixar a coisa passar despercebida. Não adianta Deus falar e os nossos ouvidos estiverem surdos. Não adianta Deus se mover e a gente ficar parado. Não adianta Deus bradar e a gente fazer de conta que não ouviu. Meu irmão, avivamento é quando os céus falam e a terra ecoa. Avivamento é quando os céus se movem e a terra se move junto com ele. O avivamento é isso. Deus está esperando um povo na terra que responda à voz dos céus. Deus está esperando alguém que, quando o fogo acende na sua cabeça, ele passa a falar. Mas sabe falar o que? Não é doutrina de homem. Sabe o que é falar o que? Não é questões meramente pragmáticas, não é falar coisas meramente humanas. Mas a Bíblia fala que quando eles se moveram lá em Atos capítulo 2, eles falavam das grandezas de Deus, das grandezas de Deus, das grandezas de Deus. Como os ouvimos falar das grandezas de Deus? Será que tem alguém aqui que vai dar uma resposta positiva aos céus? Aleluia! Aleluia! Agora, por outro lado, queridos, sempre vai ter aqueles, isso é carne, eles estão cheios de vinho, sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter. Queridos, e aí eu começo a parar para pensar sobre isso. Eu vejo pessoas, eu não quero ser agressivo, eu vou me conter aqui. É que eu não sei se é o Espírito, acho que era eu mesmo revoltado. Eu vejo pessoas com tão gigantes intelectualmente, tão preparados para a vida, mas com a cabeça menor do que de uma minhoca espiritualmente falando. Aí começam a dizer assim:
esse negócio do misticismo, da obra do Espírito Santo não é para mim. Isso aí é exagero. Outros vão até um pouco mais além. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. Queridos, deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Vamos pegar os mesmos textos que nós pegamos aqui. Joel capítulo 2. O que a Bíblia fala que aconteceria quando o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne? Olha só, sonhos, visões e profecias. Não são coisas místicas? Não são coisas supranaturais? O que você vê em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4? Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E ouviu-se isso. E viram-se línguas como de fogo, repartidos sobre cada um deles. O que é isso? O que é isso? Se não é uma questão mística? Atos capítulo 4, versículo 31, enquanto eles oravam, o chão tremeu. O que é isso? Atos capítulo 8, de 14 em diante, até o 18, se eu não me engano, a Bíblia fala que eles viram. Repita comigo, eles viram. Diga comigo, viram. Agora pergunte para o seu irmão, diga assim: como é que eles viram o Espírito se o Espírito é invisível? Como é que me pergunta, como é que eles viram as pessoas recebendo o Espírito Santo se o Espírito Santo é invisível? Alguém pode me explicar? Querido, isso é uma questão lógica. É lógico que havia manifestação, e eu posso acreditar que a manifestação ali em Samaria era semelhante de Atos capítulo 2, onde as pessoas pensavam que eles estavam embriagados de vinho. Havia algo externo, havia algo místico. Está tão claro na Bíblia isso, mas a nossa ideologia, a nossa doutrina cética e incrédula tenta impregnar em nós coisas que não são bíblicas. Atos capítulo 9, você quer coisa mais mística do que uma luz que brilha mais do que o sol do meio-dia? E uma voz que uns ouvem, mas só um entende. Meu Deus! E depois o mesmo que aconteceu ali, sei lá, alguns quilômetros à distância, acontece com um camarada também chamado Ananias, e ele tem o mesmo discernimento dos fatos ocorridos aqui. E quando ele chega lá, ele diz: Paulo, ele não estava com Paulo, ele não viajou com Paulo, ele não viu Paulo, ele nem sequer conhecia Paulo de perto, apenas havia rumores a respeito do que Paulo fazia. E ele chega lá e diz: o Jesus que apareceu para você, ele apareceu para mim e me mandou dizer para você. Queridos, o que é isso? E quando ele ora por Paulo, escamas caem dos seus olhos. O que é isso? Atos capítulo 10. Qual é a indução parapsicológica que Pedro podia ter induzido os gentios de Cornélia? Você já parou para pensar que manifestação mística? O camarada orando, Deus manda o anjo descer, e o cara vê um anjo, conversa com o anjo dá o nome da pessoa, dá o endereço onde a pessoa está, fala o que... Eu estou falando de Novo Testamento, meu irmão. Eu estou falando da nova aliança. Eu estou falando da igreja que havia saído já do quintal de Jerusalém. Eu estou falando de coisas que são para nós, de coisas que são para hoje, de coisas que é para você, que é para mim. Nós não podemos ter medo dessas coisas. E quando Pedro chega lá, muito comportadinho: queridos irmãos, agora eu reconheço que Deus me deu autorização para entrar na casa de um gentil. E quando ele começa a falar, Deus fala: Pedro, você está me causando enfado, deixa eu entrar em ação aqui, aleluia. E o Espírito Santo desce. E todos começam a falar em novas línguas. E eu fico percebendo assim, mas quanta imbecilidade doutrinária de algumas pessoas dizerem que o Espírito Santo era só para os apóstolos. Já estava lá com os gentios. Tem alguém comigo aqui essa noite?
As pessoas dizem: não, você está louco. Você é fanático. Deixa eu falar uma coisa, querido. Eu não sei porque que as pessoas que são contra a obra do Espírito Santo se acham normal. Eu não sei porque alguns de vocês também se acham muito normais. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos de vocês creem que o grande peixe engoliu um homem e vomitou ele ali perto de Nínive? Diga amém. Você é normal ainda? Quantos creem que um velho já adormecido recebeu uma promessa para ter filho e depois de quase 25 anos ele vai gerar um filho de um ventre já adormecido? Diga amém. Você se acha normal ainda? Quantos acham que as roupas do corpo das pessoas cresciam junto com o corpo, o sapato crescia junto com o tamanho do pé, a água saía da rocha, o pão vinha do céu, o mar se secou? Alguém diga amém. Você é normal ainda? Você se acha normal ainda? Quantos acham aqui que a Virgem concebeu Jesus, o nosso Salvador? Diga amém. E você se acha normal ainda? Você vê como o diabo faz a gente virar estúpido e fica dando risada da gente com essas doutrinas malucas, desprezando a obra do Espírito Santo. Quem aqui é salvo? Diga amém. Quem foi salvo porque um anjo apareceu para você? Diga amém. Quem foi salvo porque alguém pregou o evangelho para você? Diga amém. Quem foi salvo porque o evangelho foi pregado para você? Diga amém. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus aprove nos salvar pela loucura da pregação. Ah, meu irmão, você perdeu de dar um glória a Deus. Você perdeu de dizer: Espírito Santo, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão dos meus preconceitos, eu abro mão das doutrinas que são de homens, e eu me abro à obra do Senhor. Eu me abro para aquele que recebeu de Jesus, e Ele pode me entregar tudo a respeito de Jesus, e eu quero tudo de Jesus, eu quero tudo de Jesus, eu quero tudo de Jesus, eu quero tudo de Jesus. Se você pode e quer, levanta da sua cadeira e dê um brado de vitória. Vamos. Aleluia. Senta aí, irmão, é só a introdução. Ei, capeta, você vai sair daqui hoje em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga: eu estou em avivamento, eu estou em avivamento, eu estou em avivamento porque a vida de Deus está dentro de mim, e o Espírito que habita dentro de mim está fluindo. Aleluia! Oh. Sabe, queridos, eu vou dizer agora com uma voz profética. Sabe porque muitas pessoas têm medo da obra do Espírito? Porque aonde o Espírito se manifesta, o governo humano é quebrado. Porque muitos se fecham, porque o sistema é controlado meramente por homens, e eles sabem que na hora que o Espírito Santo entrar, ele entra arrebentando esse sistema. E eu te provo biblicamente. Se você lá olhar em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, você vê que a obra que é profetizada para os últimos dias era uma obra independente do sistema religioso, sobre servos e servas, filhos, anciãos, jovens, sobre toda a carne,
sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. A exclusividade que Israel achava que tinha na obra do Espírito Santo foi quebrada, aleluia. Acho que você não entendeu, meu irmão. Aleluia. Aquilo que Israel estava tentando reter para ele, a exclusividade da salvação, a exclusividade da aliança, a exclusividade do conhecimento de Deus, a exclusividade, quando o Espírito Santo veio, sabe o que ele fez? Ele entrou lá na religião e rasgou o véu de alto a baixo e disse: espera um pouquinho, há algo novo acontecendo aqui. O poder do homem, o controle do homem, o governo do homem vai sair, 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 aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Enquanto todo o sistema religioso estava se preocupando como abafar o crime do século, o Espírito Santo estava ali entrando. Enquanto eles estavam preparando uma festa que outrora era algo de Deus, mas ao longo da uma caminhada se tornou meramente tradição humana, onde as pessoas entravam e saíam sem Deus, onde as pessoas entravam e saíam sem conhecimento, entravam e saíam sem revelação, entravam e saíam sem algo que pudesse mudar elas. A semelhança do eunuco de Candace, que depois da festa volta para sua casa com a Bíblia na mão, e Filipe pergunta: você entende que lê? Como que eu vou entender? Como que eu vou entender? Como que eu vou entender? Ele acabou de vir de algo religioso, ele acabou de vir algo aparentemente sagrado, mas voltou de lá estúpido. Meu irmão, quando o Espírito Santo vem, ele quebra o governo do homem. Aleluia! O Espírito Santo vem ali e ele quebra o sistema. E o que você vê lá? Em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Não é uma denominação sendo engrandecida, não é uma visão sendo engrandecida, não é um ministério sendo engrandecido, não é um homem sendo engrandecido, mas eles, cheios do Espírito Santo, diziam a respeito das grandezas. O que o povo ouvia não era religião, o que o povo ouvia não era doutrina de homens, o que o povo ouvia não era algo que não podiam transformar eles. Eles estavam ali dizendo: como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas, como os ouvimos falar das grandezas de Deus na própria língua. Sempre quando o Espírito Santo vem, ele tira as medalhas dos homens, ele tira o controle das mãos do homem, e ele devolve a adoração, ele devolve o controle a quem pertence a Jesus Cristo, o cabeça da igreja, a Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, a Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas está vivo, a Jesus Cristo, o Senhor, o noivo da igreja. Alguém pode glorificar Jesus aqui? Chorabacate cantarabacate queriandaralaba. Uou! Uou! Atos capítulo 4, um ambiente de oração, de adoração. Atos capítulo 8, logo a corrupção humana tenta entrar no avivamento, demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, doentes sendo curados, o Espírito Santo sendo derramado. Olha aí, a religião querendo entrar, ó. Olha a religião querendo ter o controle, ó. Você não quer dinheiro para você me dar isso? Aí o Espírito Santo fala assim: aqui não, aqui não. O espírito profético apostólico se levanta na pessoa de Pedro e diz: não pense que você pode adquirir o dom de Deus, seu coração é perverso. Você vê que aonde o Espírito está, a humanidade nunca vai ter o controle.
Oh, recanta na brava chegue. Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, versículo 46. O que aconteceu lá depois da obra do Espírito Santo? O que aconteceu lá? Repita comigo: todos. Não ouvi, diga todos. Magnificavam a Deus. Como nós vamos ser contra uma obra que glorifica a Deus? Como vamos ser contra uma obra que põe Jesus no seu lugar? Como vamos ser contra uma obra que estabelece aquilo que Deus sempre quis? Oh, meu irmão, é tempo de nós pregarmos um evangelho cheio do Espírito Santo, aonde o evangelho antropocêntrico sai de cena e o evangelho cristocêntrico tenha o domínio. Isso só é possível não com estratégias humanas, isso só é possível não apenas com pragmatismo, isso é possível não apenas com democracia, isso só é possível quando o Espírito Santo, porque Ele recebeu e somente Ele pode entregar a respeito de Jesus. Show! Eu quero concluir dizendo, e aqui eu dou uma advertência para vocês: da mesma forma que o Espírito Santo vem a um povo que quer isso que eu preguei até agora, Ele também para de agir na hora que este povo pensa que tem o controle, na hora que esse povo pensa que agora pode caminhar sozinho. É por isso que você vê grandes movimentos que hoje se tornaram monumentos, grandes manifestações que hoje são apenas histórias contadas e narradas em livros, porque nunca, absolutamente nunca, o Espírito Santo permitirá que o homem ocupe um lugar que não é dele, que só pertence a Jesus Cristo.